Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar um pouco de futebol e política. Afinal de contas, uma grande derrota nos bastidores da política afetou os cofres dos clubes de futebol do Brasil, principalmente os clubes associativos, a grande maioria dos clubes de futebol no Brasil, principalmente quando o assunto é clube associativo versus SAF. Presidente do Flamengo, presidente do Corinthians são aqueles que mais gritaram exigindo que não houvesse o veto, né, em relação ao veto do governo, em relação ao aumento da alíquota do imposto para os clubes, porque antes os clubes pagavam em torno de 6,5%, né, as SAFs 5%, e houve um aumento de quase 10% para os clubes e de 1% para as sociedades anônimas do futebol. E isso, principalmente os presidentes de Flamengo e Corinthians, não aceitaram de boa, não. Estão reclamando, estão gritando, foi uma grande derrota nos bastidores da política. Até porque acreditava-se que a nova bancada, estão chamando, né, a boca pequena de bancada do Flamengo, conseguisse reverter esse veto. Para os clubes associativos pagar 15,6% de imposto, e a reclamação deles é, enquanto as SAFs pagam 6%, gera um desequilíbrio, o discurso todo em cima disso, né? Gera um desequilíbrio esportivo. E qual é a ideia do governo, então? Virem empresas, né? Porque as associações, elas têm várias diferenças em relação às SAFs. Primeiro que as associações, elas não incorrem nas mesmas punições, obviamente, né? Elas são protegidas, né? Mas as SAFs como empresas também têm mais beneplácitos, mais benefícios, né? E sempre foi assim, não é porque estamos no ramo do futebol que isso vai ser diferente. Mas acreditava-se que a nova bancada do Flamengo, o BAP conseguiu organizar até uma nova bancada dentro das casas civis, conseguisse um resultado diferente. Só que o lobby dos clubes que são SAF também é um lobby político muito importante. Quem não se lembra das discussões, quem não se lembra dos projetos, tanto na Câmara como no Senado, para beneficiar os clubes que se transformassem em SAFs, a própria lei da SAF, do clube empresa. Então há um movimento de favorecimento como fosse qualquer empresa, né? Principalmente no que diz respeito a imposto. Então, BAP, presidente do Corinthians, revoltadíssimos, o que eles chamam de criação de um desnivelamento esportivo muito grande. Passar longe, né? A gente sabe que o que cria essa desigualdade esportiva não é o imposto, não vai ser os 15,6%, e sim a distribuição das cotas de TV. Todo mundo sabe que isso sim é desigual. Mas pensa-se que tudo deu errado, mas não tanto, porque o governo ele estabeleceu para os clubes formas de dedução de imposto, e podem chegar até 10%. As deduções, os gastos que são dedutíveis, né? As SAFs, por exemplo, não tem isso. Todavia ainda está muito obscuro o que é que pode ser deduzido de fato pelos clubes no imposto. Quais são os tipos de gastos que são dedutíveis? Para os clubes isso não está claro, né? Dessa forma, as SAFs saem vitoriosas, mesmo com o aumento de mais 1%, a ideia da bancada, dessa bancada anti-SAF, era aumentar para 8%. Isso foi vetado no ano passado e agora houve um aumento, é a nova carga tributária dos clubes de futebol que são SAF, 6%. Dos outros clubes, 15,6%. Beleza? Bom, virando a página um pouquinho, né, a gente falando aí agora de mercado da bola, como anunciamos ontem, o adeus de Verratti. Verratti não é mais jogador do Vasco da Gama, já havia pedido para sair na data de ontem, hoje já foi apresentado como novo reforço do Cerro Porteño, para o jogador vascaíno
a melhor coisa possível, afinal de contas já tinha batido no teto aqui no Vasco, já era reserva, no esquema do Fernando Diniz o Verratti não conseguia titularidade, não conseguia muita minutagem, acredito que no Cerro Porteño vá conseguir isso com um contrato maior, vai ser melhor para todo mundo, inclusive para o próprio Vasco, que ficou refém do Verratti por muitos anos, agora vai ter que ficar refém também, talvez, aí do luto em relação ao Rayan, que a despedida do Rayan se desenha muito próxima. Vamos ver como é que o Vasco vai fazer movimentos no mercado da bola que possam suprir a ausência de um dos seus principais jogadores. Bom, falando do Vasco, a gente fala também do Botafogo, que está no mercado ainda buscando oportunidades, todavia enfrenta o problema do transfer ban, né? Essa semana foi uma semana de boas notícias, afinal de contas noticiou-se que o Botafogo, que o dinheiro já tinha saído da conta para chegar lá no Atlanta, com isso o Atlanta precisaria informar a FIFA. A questão é, será que o dinheiro realmente já saiu da conta e o processo que se aguarda é um processo burocrático, né, que demoraria entre 3 e 5 dias úteis, e só depois que caísse na conta do Atlanta, o Atlanta teria que informar a FIFA? Ou será que nada disso aconteceu? Quem é que está passando essas informações para as mídias, sejam mídias independentes, sejam mídias tradicionais? Todo mundo falou sobre essa situação do Botafogo e todo mundo foi na mesma, né? Todo mundo estava ali dizendo, ó, já está resolvido. Hoje mesmo li uma notícia do Jornal de Brasília dizendo também que está na fase dos trâmites. A questão é que o clube permanece em silêncio, não fala absolutamente nada, e isso, é claro, vai deixando os seus torcedores um pouquinho, só um pouquinho, que ainda estamos em janeiro, né? Um pouquinho ansiosos. O Fluminense está na luta para resolver a questão com o Hulk, perdendo muito tempo em negociações infrutíferas, é claro. Já anunciou aí, por exemplo, Guilherme Arana, né, que até jogou bem na partida contra o Madureira, estreou bem, havia uma expectativa muito grande em cima da estreia do Guilherme Arana, mas ainda é muito pouco para disputar uma temporada cansativa e que vai exigir muito do Fluminense no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores da América, sem contar o Campeonato Carioca no meio disso tudo aí, gente. Bom, tendo mais informações importantes, a gente volta aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Quero saber o que você pensa sobre essa questão da alíquota dos impostos, acha justo que os clubes paguem mais do que as SAFs, enfim, gostaria muito de ler o que vocês pensam sobre isso aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Aquele abraço, valeu, gente, tchau, tchau.